Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 331, gravado em 13 de janeiro de 2022, numa sexta-feira 13. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Era para ser tomando um café de verdade, hoje eu estou tomando uma Fanta Zero, Vinícius, o melhor refrigerante. Melhor refrigerante. Deus do céu, laranja, zero, né? Mas zero, cara. É meio difícil de encontrar. Eu tô tomando café no episódio de Café no Segurança Legal, que a gente não consegue patrocínio pro café. E olha que não precisava muito, né? É pouco café que precisa, não é muito café. Se alguma cervejaria quiser nos patrocinar, a gente muda o nome do episódio pra, em vez de café, cerveja? Mudamos. A gente pode ser Boteco de Segurança Legal, pode ser. Não, a gente troca. Só tem um detalhe. Eu só não vou... Tem que ser uma cerveja boa, né? Não, sim, pelo amor de Deus, né? Não pode ser coisa feita com alpiste. Milho. E eu só não vou beber durante a gravação, que não vai dar certo. Eu fiz isso uma vez. Eu desafio os ouvintes a descobrir em que episódio foi, mas já faz tempo. Que eu resolvi, era um final de tarde, um final de sexta-feira, assim, a gente tava gravando. E tomar um E negocinho. eu tinha uma cervejinha, não era cerveja. Eu não lembro o que era agora, não era cerveja. Mas na geladeira, no frigobar lá do escritório, lá eu peguei... vou tomando aqui enquanto vou gravando com o Guilherme. E chegou uma hora que eu disse, Guilherme, toca tu, porque eu tô zonzo, cara. Assim, me pegou de um jeito... de barriga vazia, né? Não, e não sou tão acostumado assim, né, cara? Não é uma coisa assim... Faz bem. Não tô bebendo toda hora, então foi só uma garrafinha, foi suficiente. Cara, foi uma Keep Cooler, cara. Foi uma Keep Cooler. O cara ficou bêbado com uma Keep Cooler, cara. Vai ser, né? Vai ser fraco assim, mas enfim. Mas me zoou de um jeito que eu... Cara, eu disse, Guilherme... Nós estávamos com um convidado, inclusive. E eu escrevi pra... Depois me fala qual é o episódio. Mas eu não lembro. Eu sei que a gente tava conversando e tal, discutindo. E, cara, teve uma hora que não bateu legal. Eu fui até um certo ponto do episódio assim, cara, é contigo e pra mim não dá mais. Eu não tô legal. Tem uns podcasts por aí, que na verdade eu não considero como podcasts. Eu sou purista nesse sentido, né? O quê? Aqueles podcasts que o pessoal faz em vídeo, numa salinha, transmite no YouTube. Tu te cuida, porque os episódios de Segurança Legal agora estão sendo todos mandados por enquanto só em áudio pro YouTube. Mas eles fazem eu já vi um ou outro aí do pessoal bebendo enquanto... Sim, aí dá as porcaria que eventualmente dá, né? Né? É verdade. Dá umas porcaria... Vamos adiante. Porque eu preciso lembrar que, para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter e também lá no Mastodon, no @segurançalegal. @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurança legal ou apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Agora eu me lembrei, Vinícius, que nós temos mensagens de ouvintes que eu lerei aqui. Manda ver. Vinícius, né? Aqui a Flávia Domingues, a nossa ouvinte Flávia Domingues. Flávia. Acho que foi a Flávia que foi meu aluno, sim. Se referindo lá ao último café que a gente gravou, 329, ela disse: Olá, Guilherme e Vinícius. Sobre os golpes do WhatsApp, além de falar para familiares, aquela história que a gente falou, né, da segurança da informação sim, pro pessoal com pro idosos, sim, né? Hipossuficiência informacional, aquela coisa toda. Exato, É vulnerabilidade, né? Além de falar para familiares e amigos e afins, é importante ser divulgado nas empresas. Este assunto está incluído no onboard com os colaboradores, apesar de serem golpes antigos, muitos ainda não têm essa informação. Abraços. Acho que ela tem razão, e você fala sempre isso, né? Que é aquela ideia de que quando você conscientiza o empregado, né? Ele vai ter ali um efeito de difundir aquilo, via de regra, né? Claro, tem caras que não estão nem aí, né? Mas você tem um efeito positivo ali de ele conseguir difundir aquilo
pro seu círculo, né? O que eu falo há já quase 2 décadas, eu falava em aulas, inclusive isso aí há quase 2 décadas atrás, que era o seguinte, tu quer fazer o teu funcionário tomar cuidados com relação à segurança, não adianta ele achar que ele tem que tomar esses cuidados só dentro da empresa. Orienta ele de como ele se protege e o comportamento dele, a forma dele... Assim, ele vai estabelecer um comportamento seguro que vai se refletir na atuação dele dentro da empresa. Então, sim, funciona muito tu dar tu mostrar pro funcionário como é que ele se protege pessoalmente, ou seja, ele vê como um... Claro, quem não quer, né? Assim, cara, tu vai perder dinheiro lá na tua conta se não se cuidar. É diferente de dizer, olha, tu tem que fazer isso para a segurança da empresa. Se der algum problema na empresa, a não ser que ele fique claramente exposto como sendo alguém que fez de propósito ou que errou muito feio, né? Aí ele vai ser prejudicado. Mas se não, cara, isso acaba passando, a empresa mata no peito, segue adiante e fica por isso mesmo. Então, a partir do momento que tu consegue convencer ele dele melhorar o comportamento dele no uso do celular, do computador, etc., para ele se proteger, automaticamente ele acaba protegendo mais a empresa também. Mas isso é uma história já antiga, a gente pode um dia retornar a ela. Tá bom. O Alexandre Hajihara, também, nosso ouvinte de muitos anos já, sim. Disse assim, ótimo episódio, falando sobre o incidente do LastPass, né? Certo. Ótimo episódio, como sempre, só escutei hoje, dia 12/1, no caso, ontem. Né? A gente tá gravando no 13. Dia 13. E lamento que não teve a tradicional retrospectiva antes de acabar o ano, porque já iniciamos o ano cheio de assuntos para discutir. Alexandre, é difícil. A retrospectiva, ela demanda muito esforço, né? Porque você tem que repassar por todos os episódios, retomar retomar tudo o que houve, inclusive o que aconteceu depois daquilo, para ver uma ou outra evolução, né? Mas a gente achou por bem... Mas acho que até dá pra pensar, quem sabe, fazer um vídeo aí. Não sei, quem sabe. Vamos conversar aí numa dessa. Mas obrigado, Alexandre, continue conosco. E também eu esqueci de agradecer a Flávia Domingues, que também nos encaminhou essa mensagem. Já manda um abraço pro Alexandre e pra Flávia. Um grande abraço pra vocês. Eu tava vendo o Twitter aqui também, tinha um pessoal nos avisando aqui de algumas coisas. Bom, mas isso vai ter que ficar pro próximo episódio. Tem umas coisas que nos avisarem, mas a gente vai ter que dar uma apuradinha pra ver se tem mais informação, então vamos segurar um pouquinho. Vinícius, Meu Deus, que susto! Começa você. Começo eu? As minhas notícias, elas são pequenininhas aqui, mas enfim, vai você. Eu vou começar com uma notícia que eu achei muito interessante e que tá muito vinculada àquele episódio que nós fizemos, dá uma catada aí já, aquele episódio sobre o desenvolvimento usando o Copilot, tá lembrado? Tô. Tá, beleza. O que aconteceu? O pessoal do Open... AI. Eles fizeram... O mesmo pessoal que em parceria com a Microsoft, GitHub lá, fizeram um Copilot. A gente tem um episódio gravado sobre isso. Eles fizeram uma outra aplicação muito interessante chamada ChatGPT. Sim. Tá todo mundo falando desse ChatGPT aí. Sim. Eu li essa notícia. Sim. Eu li essa notícia. Do malware? Exato. Tá, só que assim, o Copilot também serve pra mesma coisa. Sim. Então, o que tá acontecendo? Com o ChatGPT, você consegue pedir assim... escreve uma poesia não sei do que. Ele usa inteligência artificial, vai lá e escreve. E tu pode pedir... Assim como tu pode pedir um texto sobre alguma coisa, então tá tendo problema em escolas nos Estados Unidos, o pessoal usando esse negócio pra trabalho. O pessoal se ligou também que tu pode usar para gerar código. Código-fonte, programas, né? E um pessoal lá resolveu, então, experimentar gerar malware. Então, pedi pro Jet... Um dos exemplos aqui, que inclusive tá aqui na Dark Reading, que vai ser o link que vocês vão ter para poder ler depois mais informações sobre o caso. Um dos testes que foram feitos aqui, o cara pediu pro ChatGPT escrever um código que baixasse o PUT, né, que é cara SH. Deixa eu ver se é o PUT mesmo, agora eu não lembro se é o PUT. Mas ele tinha um que ele estava baixando. O PUT SH.
Sim, para Windows, né? Ele baixava via o PushSH, que é o cliente SSH para... É um dos clientes SSH para Windows. E rodava o programa de forma escondida no sistema via PowerShell. Tá? E o ChatGPT gerou esse código para ele. E assim como vários outros que ele colocou aqui. Dizer o seguinte, cara, a mesma coisa é perfeitamente viável no Copilot, tá? Isso assim... Pois é. Assim... Que foi o episódio 326. 326. Então, isso aqui é muito interessante porque isso aqui vai ao encontro, né? E não de encontro, vai ao encontro, se soma ao que nós falamos nesse episódio sobre o Copilot, sobre essa questão da IA, o que aconteceria e tal. A coisa, à medida que facilita para te desenvolver, ou seja, o Guilherme não desenvolve, o Guilherme pode pegar na frente do IA e dizer assim, monta para mim uma interface CRUD lá para fazer a criação, deleção, modificação, etc., de um registro de livros que eu quero que tenha o título, livro, autor, SBN, o meu código de catalogação, aqui eu tô olhando os livros do Guilherme aqui agora. Então, pronto, e ele pega e pimba, gera isso pra ti com uma interface web e bonitinha e tal, e era isso, o Guilherme programou. Certo? Ele pediu pra IA e aí fez. Isso é muito barbada de acontecer, tá? Mas ao mesmo tempo que a gente facilita pro Guilherme fazer um programa desses, facilita pra uma versão maliciosa do Guilherme dizer assim, faz um software pra mim pra rodar em Windows, versão 10 em diante, que não tem interface e que estabeleça uma conexão HTTP com o servidor tal, baixe o arquivo tal, execute o arquivo e me encaminhe os resultados por e-mail. Eu acho que o cara que pede isso, ele já vai ter um certo conhecimento de programação, né? Aí que tá. As coisas vão começar a se... assim, ó. Eu lembro quando... Antes nós termos... Mas deixa eu te interromper, tu tá entrando na mesma discussão que a gente teve naquele episódio, né? Da inteligência artificial na programação, né? E agora vão acabar os programadores e tal, e vai ficar mais difícil, mas você não ia entrar nessa linha? Não, eu queria dizer o seguinte, que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Há muitos anos atrás, e quando eu falo muitos anos atrás, aí finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, o que alguém que não soubesse nada de invasão e tal poderia começar a catar seria, lá sei eu, ir numa banca, tinha umas revistinhas de exploits, não sei o que e tal, e eu comprava essas revistas. Eu comprava as revistas e o que eu dizia, inclusive, a primeira empresa de segurança que eu comecei foi ali em 2000 Não, foi em 2000, foi mais tarde. Mas em 2000, 2001 eu já prestava alguns serviços por meio da URGS, lá da fundação, e por meio da Unicinos também. E assim, eu dizia assim, olha, isso aqui que tá nessas revistinhas bestas aqui, isso aqui é o mínimo que tu tem que proteger contra, sem proteger. Porque o cara pega isso aqui, faz tal e qual e acabou, não precisa conhecer nada. E à medida que os ataques mais complexos foram sendo instrumentalizados, ou seja, tu foi criando ferramentas para executar esses ataques mais complexos, em que o cara só é apontar e clicar, qualquer um passa a atacar. E aí tu passa a ter, ao longo do tempo, a gente conversou há muitos anos atrás com um amigo nosso da Polícia Federal, e ele comentou, cara, o pessoal já estava organizado. Isso nós estamos falando há mais de 15 anos atrás, tá? Já tinha o desenvolvedor, o cara que desenvolve o software que captura os dados da conta. E esse cara, então, fornecia o software para a galera que faz a efetiva uso desse software para poder, como é que diz, pegar os dados do banco, dos bancários e tal. Então, à medida que essas coisas, à medida que vai aparecendo gente na nossa área que desenvolve para criminoso, à medida que essas coisas vão avançando, vai facilitando a vida. E agora, cara, com a questão da inteligência artificial te ajudando a programar, ferra tudo de vez, né? Porque não tem história, tu vai ter... O cara não precisa aprender... O cara pode ter uma ideia do que ele quer, ele pode não saber exatamente como fazer. Mas... E outra, eu sigo usando o Copilot, eu desenvolvi um simulador por uma amiga minha que tá fazendo um doutorado,
um simulador Vanet e tal. E eu fiz esse simulador em Rust. Um dos primeiros programas que eu fiz em Rust. Não é assim, fiz algumas coisinhas pequenas, mas nada assim muito sério. E um dos primeiros coisas mais estruturadas que eu fiz em Rust. E cara, no início tudo bem, o Copilot levou um tempinho, assim, os primeiros códigos que eu escrevi e tal. Mas depois, cara, o tempo que eu ganhei, assim, na boa, assim, reduziu no mínimo 50% do tempo que eu levo pra desenvolver. Mas eu acho que é bem fácil de você resolver isso. Basta você colocar na interface do ChatGPT um aviso. Você quer usar esse chat para finalidades maliciosas? E se o cara disser sim, ele não consegue entrar. Boa! Boa! Sim, concordo. Acho que sabe aquelas políticas de e-mail que às vezes você Sim. recebe? Se você recebeu esse e-mail aqui, por engano, não leia, não envie, leia, né? Apague porque tá protegido. Apague. Meu amigo, já não devia ter mandado e-mail. Bom, mas é isso. Essa é a minha primeira. Vai estar lá o link pro Dark Reading para vocês poderem ler. É muito interessante e a gente tem que pensar sobre isso. Essa questão da inteligência artificial não como algo ruim, tá? Ela vai acelerar tudo. Ela vai acelerar tanto... Inclusive as defesas, né? Exato, vai acelerar as defesas, vai acelerar o desenvolvimento, vai talvez melhorar o desenvolvimento, não sei, a gente discutiu isso naquele episódio. Mas, ao mesmo tempo, vai acelerar o desenvolvimento de ferramentas de ataque, vai auxiliar o desenvolvimento das ferramentas e tal. Então, né, apertem os cintos. É aquela alegoria que você faz do jogo de xadrez, né? É o jogo Esse jogo de xadrez ele vai ficando cada vez mais dinâmico, né? Porque você, com a inteligência artificial, você tem um coach ali te ajudando a jogar xadrez também. Cara, eu acho que o mais chato é o que vai acontecer, que não só ele vai te ajudar a jogar, mas ele vai começar a jogar por ti. Aham. Aí vamos ver. Aí quem tiver a melhor IA... Eu vou estar agora segunda-feira numa banca de mestrado, justamente sobre inteligência artificial e direito autoral. Que é um outro problema, né? Sim. Que se não me engano, a gente falou lá no episódio do... Sim, que é um dos problemas do Copilot é código de quem que tá usando como padrão. Exato, né? Você... Desculpa, pode falar. Falei não, que depois... pode falar. Pode não, falar. eu me liguei de uma outra coisa. Tá lembrado do que aconteceu com aquela IA da Microsoft no Twitter? Lembro, claro. Que ela virou uma neonazista em 24 horas, uma coisa parecida? A gente não pode esquecer que o Copilot, essas IA todas aí que vão desenvolver código e tudo mais, elas vão se inspirar em código que tem por aí. Daqui a pouco, cara, ela vai pegar código com malware e vai analisar e vai escrever malware. Código ruim, né? Não, mas não tô dizendo malware mesmo, é malware. Sim. Então, vale pra tudo. Bom, de minha parte, Vinícius, eu tirei uns diazinhos aí nessa última semana e liguei a TV no domingo no hotel e me deparei com aquele ataque terrorista que houve lá em Brasília, né? Eu fui acompanhando pouco a pouco, porque lá onde eu tava chovendo, então a gente ficou no quarto e fui acompanhando pouco a pouco a evolução daquilo, né? E me surpreendendo, acho que como todo mundo se surpreendeu do grau, né? E eu diria da audácia, né? Dessas pessoas, né? Então, entre tantos desdobramentos que não nos interessam aqui, desses ataques terroristas, teve uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi o novo ministro agora da SECOM, o Paulo Pimenta. Ele disse que algumas pessoas, né, alguns desses invasores aí, eles conseguiram entrar numa sala da ABIN e do GSI, e além de terem roubado armas, eles também teriam roubado os HDs da ABIN. E ele disse que, nas palavras dele, foram muitos HDs roubados. Caramba! E que também teria havido, segundo ele, um trabalho de inteligência por trás desses atos de vandalismo. Porque, segundo ele deixou, né, e deu a entender, as pessoas que roubaram esses HDs sabiam exatamente o que estavam fazendo. Né? Porque a gente viu pessoas lá que entraram e fizeram certas depredações meio que aleatórias, né? Inclusive de obras de artes, que foi um negócio terrível, né? Um relógio francês do Luís XIV, sim. Inclusive você tinha 2 até onde eu vi, um relógio barroco. Um negócio assim que não tem valor. Existiam 2 no mundo, um lá na França, mas esse aqui do Brasil ele era maior e mais detalhado. Um negócio lindo que foi destruído, que demonstra
entre outras coisas, algumas das... Né, até psicanaliticamente o que move essas pessoas. Mas o que ele disse é que quem roubou os HDs sabiam o que estava fazendo, foi diretamente lá para roubar os HDs, né? Então, isso causa, né, e traz algumas perguntas que vão precisar ser respondidas, ou pelo menos problemas para esse novo governo. Primeiro, será que a ABIN e o Gabinete de Segurança Institucional mantinham medidas de segurança adequadas? Medidas de segurança eu me refiro físicas, né? Porque a gente também tem que pensar em segurança física, né? Eu, por exemplo, tenho um cofre aqui em casa, né? Justamente por quê? Porque eu penso em segurança física, mesmo que né, uma eventual entrada aqui na minha casa bastante remota, tanto quanto seria remota uma invasão, né, lá nos prédios dos Três Poderes, mas será que havia medidas de segurança físicas adequadas para, né, a guarda desses equipamentos? Esse é a primeira pergunta, né? E também me causa até uma certa estranheza ter vários HDs, assim, guardados, enfim, mas tudo bem, né? Assim, eu espero que seja tudo cifrado, né? É a outra questão, será que esses HDs estavam cifrados? Porque... Não, com certeza, né? Por favor, não. Né? Não, mas não, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas vamos lá, né? É o mínimo que se espera, né? Mas não sei. Você poderia muito bem imaginar que o gabinete do GSI no Palácio do Planalto é o local mais seguro do Brasil. Alguém poderia assumir, né? Protegido por militares, protegido por policiais, né? Não tem. Então, um eventual furto ou roubo aqui seria muito improvável. Então, nós não iremos cifrar. Não. Né? Até porque, e isso é bem comum, viu? A gente, eu digo, a comunidade, de maneira geral, inclusive os técnicos, eles tendem a cifrar dispositivos móveis, né? Eu digo computadores, né? Notebooks, por exemplo, e não desktops. Então, eu, por exemplo, isso já faz bastante tempo, sempre cifrei o desktop, precisei mandar o desktop para o conserto, né? Na verdade, ativei a garantia, não precisei me preocupar com nada, pega isso aqui, né? Então, que não podia tirar, acho que queimou a fonte, eu não conseguia tirar, senão ia perder a garantia, tive que mandar com tudo dentro. Sem poder abrir, senão eu perdi a garantia, né? Então, uma das vantagens de você cifrar, inclusive, desktops é essa, né? Então, essa questão, né, que se eles estavam criptografados, será que continham dados pessoais? Né? Que é um outro problema. Qual é o conteúdo? Talvez nem seja possível dizer qual era o conteúdo, porque uma ABIN, uma agência de inteligência, tende a lidar com coisas com coisas que estão relacionadas com a segurança nacional, ou, conforme nós vimos, e isso foi amplamente noticiado pela imprensa, o governo anterior tinha uma relação com esses órgãos de inteligência, assim, talvez pouco republicanas. O que até, inclusive, poderia levar a acreditar que que o roubo, né? O ministro não disse isso, quem está dizendo sou eu, né? Mas colocando como hipótese, pelo menos, que esse roubo, esse furto, poderia ter, talvez, até uma situação de eliminar provas ou coisas do gênero que pudessem comprometer pessoas lá dentro mesmo. Eu tô colocando aqui como hipótese, né? Porque isso passou despercebido durante todo esse turbilhão desses incidentes que houve foi semana passada? Foi domingo passado, né? Sim, domingo passado. E isso me pareceu, assim, algo que deveria ter recebido mais atenção, sabe? Eu fiquei bem preocupado, assim. Né? Claro, além de tudo que me preocupou todo esse ato, né? Então, fica aí, então, essa preocupação. Vamos ver o que vai acontecendo ao longo aí do próximo período com esses HDs aí. Beleza? E a tua próxima? Eu tenho as duas próximas, são minhas duas últimas e próximas, na verdade. Só foram três? Se for o caso, eu junto as duas, tá? Mas elas tratam de coisas parecidas. Uma delas... Lembra do Trima? Lembro. O Trima, um aplicativo... Desinstalei esses dias do meu telefone, inclusive. O Trima para comunicação é como se fosse um Signal, um WhatsApp, é uma dessas alternativas. Era pago, né? É suíço. Ah, não é pago, não. Pode usar sem pagar. Não sei se tem alguma... Era pago, sim, hein? Não. Eu tenho ele aqui... Não sei se tem alguma funcionalidade extra aí que tem que ser paga e tal, mas eu te confesso que eu não lembro.
Mas o fato foi que... O fato é que o Trima, ele é um software suíço, aí já vem com aquela ideia, né? Proteção e tal, não sei o quê. Claro, por ser suíço. Por ser chocolate suíço. Exato. Que tem... Mas suíço também tem, protege a privacidade. Uma... E... Canivete suíço e outros. Canivete suíço, exato. Relógio suíço. Bom, relógio. Mas o seguinte, o que aconteceu? O Trima, ele tem algo bem interessante porque ele já sofreu em 2019 e em 2020, ele sofreu auditorias realizadas por terceiros, tá? Que não encontraram, assim, nenhum problema sério, tá? Agora, agora, não é bem agora, tá? Em 2021, eles chegaram a ser avisados pelo pessoal da University of Erlangen-Nuremberg, tá? Pela voz do pesquisador Jonathan Krebs, que falando de alguns problemas que ele encontrou, então, no Trima, no protocolo do Trima. Isso lá em 2021, tá? E não foi suficiente, isso não resolveu nada, as coisas, pelo visto, continuaram lá. E agora em outubro, dia 13 de outubro de 2022, tá? Eles foram, então, notificados, tá? Por pesquisadores, o Peterson, o Scarlata e o Truong, reportaram problemas bem sérios no Trima em 13 de outubro, então. E os problemas foram corrigidos no dia 29, no release que saiu dia 29 de novembro. E entre outras coisas, o que dava pra fazer, tá? Que é potencialmente. Se fala tudo potencialmente, tá? Porque não se tem notícia que tenha sido efetivamente explorado. Porque é código aberto, né? Cara, Eles só conseguiram fazer isso, sim, ali é código aberto. Eu não sei se ele é código aberto. Tá escrito aqui no Google Play. Tá, então tá bom, ele é código aberto. E eles encontraram, então, problemas que as duas auditorias não encontraram, o que é perfeitamente possível. Porque esse negócio de... A gente faz isso, né? Fazer pentest é assim. Pessoas jogam de formas diferentes e elas podem não encontrar as mesmas coisas, as mesmas jogadas, as mesmas ideias para explorar um software. E, no entanto, eles encontraram várias falhas e uma dessas falhas poderia permitir replay de mensagens, ou seja, reenviar mensagens antigas, reordenamento de mensagens, então mudar a ordem que mensagens foram enviadas. E a mais grave aqui teria o potencial de permitir a obtenção da chave privada, né, da criatura para poder, né, do usuário para poder decifrar todas as mensagens dela. Os problemas precisariam de acesso ao telefone, acesso físico ao telefone, mas não vamos esquecer que a gente não pode olhar essas vulnerabilidades, esse tipo de vulnerabilidade de forma isolada. Tu junta uma vulnerabilidade dessas com um Pegasus da vida lá do NSO Group... Claro. Você foi boi com a corda, né? O cara tem acesso à máquina, ao celular e tal. E tu pode, inclusive, acessar o celular, deixar tudo preparado para explorar dali um tempo. Então, né, ficar acompanhando o alvo, de alguma maneira começar a provocar problema na comunicação do celular dele para levar o celular numa... Essa é uma boa ideia, eu faria isso se eu fosse fazer isso. Eu ia ficar zoando o sinal perto do celular do meu alvo, até ele ficar convencido de que o celular dele tivesse com problema e fosse levar numa... Uma assistência. Uma assistência. Aí eu teria que ficar de olho nele pra saber em qual assistência que ele ia levar, e aí depois teria que atacar a assistência. Você tá falando assim, mas quem é que faria isso? Não, a gente tá falando aqui, né, porque eu lembro bem desse aplicativo, a gente utilizou por um tempo para se comunicar com uma pessoa que utilizava, né? Sim. Não vamos dizer quem aqui, mas... E, inclusive, sim, é pago, tá vendo isso? Abri o site aqui, custa $5. Sério? Ele é pago. Pelo menos no Google Play, né? No Android. Bom. Eu não... eu acho que eu paguei. Sim, é. É verdade, acho que comprei ele. E a questão é que... Há muito tempo atrás. Faz bastante tempo. A questão aqui que a gente tá falando, né, de um ataque desse que você coloca aí, é de ataques direcionados a, por exemplo, uma autoridade, né, um jornalista, né, uma pessoa de um órgão governamental que tá utilizando isso, e aí são alvos diferentes, né, com intenções diferentes. Você tá falando de questões até mesmo de espionagem digital. Exato, né? E tem uma coisa importante, né, Guilherme? De novo, que conversa com a notícia do OpenGPT, do ChatGPT lá.
que é o seguinte, essa questão do cara... Pera aí, vou pegar aqui. Tá. Essa questão dele explorar, ou seja, dele ter que atacar o celular, para atacar o Dream, é um negócio complicado e tal. É que tá, aí vem o NSO Group da vida, ou N outras empresas, que a gente já noticiou sobre isso em um café anterior aí. Basta que alguém consiga comprar esse negócio e ele começa, sem saber nada, patavinas de como funciona isso, ele aponta e clica e utiliza. Tanto que vários regimes ditatoriais aí compraram ou usaram essa ferramenta. Essa foi a causa do grande rebuliço do NSO Group, lá dessa empresa israelense. E, inclusive, a gente não precisa nem, né? Vou lembrar de novo, que a gente já falou várias vezes, se tentou comprar essas ferramentas, o Pegasus, inclusive, aqui no Brasil. Isso se não foi comprado, a gente não sabe. Uhum. Mas é isso. Então, assim... São vulnerabilidades que podem parecer meio assim, não, mas quem é que vai explorar isso? Aí que tá, alguém pega ela, coloca numa ferramenta e vende a ferramenta. E fica frio, né? E não conta pra ninguém que descobriu. Isso aí. Então, tá lá a notícia bem interessante. E se tu quer uma emenda do WhatsApp, que já que a gente tá falando de comunicadores, ou tu quer botar uma tua? Então coloca a tua porque aí. as minhas acho que vão ser meio pequenininhas aqui. Tá, manda ver. A gente teve um vazamento do Twitter reportado recentemente, e aí envolveu, né, até se essas informações seriam novas ou não, a natureza das informações. E aí, a minha questão aqui não é nem detalhes sobre o vazamento do Twitter, mas como as autoridades brasileiras responderam, e aí, ao fim, não é uma crítica, mas uma observação sobre o papel da própria NPD, porque o Procon de São Paulo notificou o Twitter agora no dia 9, sobre esse possível vazamento de dados, que teria envolvido aí dados de 253 milhões de pessoas. Essa notificação envolveu alguns pedidos que eu vou passar a ler aqui. Então, além de confirmar, isso Procon de São Paulo, né? Além de confirmar se houve um incidente de segurança, a plataforma deverá informar quais os motivos que o desencadearam e quais as medidas foram tomadas para conter o episódio e mitigar os riscos. Twitter também deverá esclarecer quais providências irá adotar para reparar os danos decorrentes do vazamento de dados pessoais e evitar que a falha aconteça novamente. O Procon de São Paulo quer ainda que a empresa explique quais medidas técnicas e organizacionais adota para atender os dispositivos da LGPD, o que vai ser bem difícil de fazer, né? Porque o Twitter explicar quais medidas técnicas e organizacionais realiza, claro que ele precisa fazer isso, né, sempre que invocado até, inclusive pelos princípios, né, da responsabilidade e prestação de contas da LGPD, né, então ele não pode se negar a fazer isso, mas não é algo simples de fazer, né, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Então ele vai ter que fazer isso, esclarecer qual a finalidade e a base legal para o tratamento de dados pessoais. Também não é tão simples, porque... né, imagina o Twitter como um todo, a quantidade de dados que ele recolhe e a quantidade de bases legais também que ele vai... E mais difícil ainda agora com o Elon Musk sendo dono. Exato. Essa é a maior dificuldade. Eu nem ia falar isso pra gente não dizer que a gente tá implicando com o Elon Musk, né? Não, inclusive, Elon Musk tá passando por uma série de problemas com o Tesla, né? Com o autopilot do Tesla lá, né? Ele tá tendo os phantom brakes, aqueles freando. Eu vi um acidente que o Tesla simplesmente para, né? Teve um que ele trocou de faixa e andando a toda, de repente, nada freou. Do nada. Mas assim, cara... Mas só para terminar o que eles querem. Então, esclarecer qual a finalidade e a base legal para o tratamento de dados, como foi obtido o consentimento, por quanto tempo os dados ficam armazenados, qual a finalidade, qual a política de descarte e ainda a informação de quem seriam encarregados de proteção de dados. Eu procurei lá no site do Twitter, eles têm um formulário para entrar em contato com o encarregado, mas eles não têm informação de quem é o encarregado, né? E aí, acho que a questão que fica aqui... né, e ainda antes, o Olhar Digital, ele teria dito que essas informações foram obtidas em 2021, diante de uma falha que foi corrigida em 2022 e que as informações teriam vindo à tona agora. Eu não pesquisei mais a fundo mais detalhes sobre o vazamento em si, a natureza dos dados, enfim, o meu ponto aqui é o Procon preenchendo um espaço
é que deveria ser da ANPD, né? E aí, inclusive, essa é a dificuldade de você explicar o nosso ecossistema de proteção de dados para pessoas fora do Brasil. Eu lembro que eu falei com o Danilo uma vez sobre isso, né? Ele dizendo, a dificuldade de você explicar para uma pessoa de fora, não, mas você tem o PROCON, você tem a ANPD, você tem o Judiciário, você tem o Ministério Público, você tem, né, sei lá, Ministério da Justiça ainda, né, com a Secretaria do Consumidor. Então, claro, a ANPD passa agora por uma evolução, né, se tornando autarquia, se desligando, essa é uma outra notícia recente. Do Gabinete da Presidência, né? Do Gabinete da Presidência indo para o Ministério da Justiça, então, abrindo concurso para contratação de... Eu acho que eles precisariam, se não me engano, de 200 e poucos funcionários. Então, sim, a gente tem, né, uma arrumação da casa ainda diante das circunstâncias, né? Do próprio país, né? Então, eu acho que essas coisas tendem a melhorar, mas é interessante ver, inclusive, a própria atuação do PROCON de São Paulo, do PROCON de São Paulo aqui, né? Porque isso é naturalmente, esse tipo de medida ao redor do mundo é tomada pelas agências de proteção de dados, né? As autoridades, perdão, de proteção de dados. Então é isso. O que tu ia dizer? Não, cara, eu vou entrar na minha aqui, pode entrar na minha aqui? Ah, então pode ir. Tá, então pode. Tá. Só uma pequeno adendo que eu queria colocar na notícia que eu tinha dado. Eu tinha separado aqui, mas me empolguei e esqueci de falar. Na do Trima, é que é frisado no artigo, e é uma coisa que a gente sempre fala, não adianta tu utilizar bons algoritmos criptográficos apenas, ou boas bibliotecas. Claro. O protocolo é importante. E o problema não estava nos algoritmos, tá? E nem estava nas bibliotecas que eles utilizaram para implementar a criptografia lá no Trima. O problema estava no protocolo que eles implementaram, ou seja, na utilização que eles fizeram dos algoritmos. Na aplicação, né? Na aplicação, no que eles desenvolveram mesmo. Bom, do WhatsApp, o WhatsApp, então, introduziu o suporte para proxies no próprio aplicativo, para que se faça o bypass de censura na internet. Muito embora, é meio estranho isso, mas assim, muito embora tu possa fazer isso no próprio aparelho celular, por exemplo, tu pode no aparelho celular configurar o proxy. Ou uma VPN. Ou uma VPN. Mas, não obstante isso, então, eles adicionaram lá uma opção, então tá lá em configurações, armazenamento de dados, e lá tem proxy, e lá tem usar proxy. O proxy não é fornecido pelo WhatsApp, você tem que configurar um proxy, que você confie, e com isso vem aquele mesmo problema da VPN. Tá bom que isso é mais específico para uso do WhatsApp. Então tu vai lá e configura só o WhatsApp para ficar usando o proxy, não passa todas as coisas pelo proxy, o que já é melhor, né? Mas uma boa VPN também é algo interessante. Mas o que eu trago essa notícia aqui só para fazer um revival daqueles bloqueios de WhatsApp, aquelas coisas de o pessoal bloquear o WhatsApp, bloquear YouTube há muitos anos atrás, e bloquear Telegram, essas coisas assim. Antes, as ferramentas se deixavam por conta dos usuários, eles que configurem nos seus telefones proxies ou VPNs para conseguirem fazer o que quiserem, né? E isso deu margem para muito golpe, né? Lembra daquelas VPNs que não eram muito idôneas? Falsas, né? Falsas. Falsos serviços. Falsos serviços de VPN e tal. Mas agora eles começam a botar algumas coisas, além da criptografia, além dessas... começam a colocar na própria aplicação recursos para te dar a volta em eventuais tentativas de censura ou bloqueio. Que o bloqueio, a gente não pode também pensar que todo bloqueio é censura. Ou que toda censura é ilegal, não sei se dá para dizer isso. Aí tu me ajuda aí, Guilherme. Porque, assim, uma coisa é a ferramenta descumpre uma demanda legal, né? Aquelas coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui, teve episódio do bloqueio do WhatsApp mais de uma vez que a gente falou. Mas o fato é que as próprias plataformas, que são os telefones, né, nos permitem furar esses bloqueios facilmente, cada vez mais fácil. E, por óbvio, as ferramentas iam começar a se adaptar para que isso não pudesse ser feito. Assim, de maneira sem que a ferramenta... sem que quem desenvolve a ferramenta tenha algum tipo de controle. E a gente está indo justamente nesse caminho. Pode demorar um pouquinho, mas mais cedo ou mais tarde... Tu tens mecanismos que funcionam agora, até é meio manual, mas daqui a pouco a coisa vai meio que automática, sabe? Tentando achar caminhos na internet para passar por tentativas de filtragem ou bloqueios, né? Então, isso aqui é recente, é coisa desse mês, final do ano passado, para esse mês. Então,
Deve estar, deixa eu até checar, porque eu uso VPN. Eu tenho o tempo todo uma VPN conectada aqui. Eu vi aqui enquanto tu falava e na minha aplicação tem já. Já tem? Servidor proxy. Tem um Saiba Mais aqui. Então já tá ativo. Eu não uso, eu uso uma VPN minha mesmo, com servidor de VPN e tudo mais, então eu não preciso usar isso aqui. não por enquanto. E era isso, cara. Tá. Eu tenho uma multa aqui, a Claro. Tu foi multado? Tu foi multado? Não, espero que não. Espero que não. Dá pra ver no aplicativo, né? Não Se sei. você foi multado, depois tem que ver. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma multa de 10 milhões aplicada a Claro. Pelo quê? Aplicada por quem? Pelo Procon de São Paulo. Opa. Olha o Procon de São Paulo de novo. Essa multa veio de um processo administrativo lá de 2020, diante de muitas violações que a Claro teve, não somente o vazamento de dados, ela teve informações, entre outras violações, né? Ausência de informação de taxa de visita, cobranças indevidas, inserção irregular de nomes de clientes no serviço de proteção ao crédito, propaganda enganosa que envolvia o 4.5G deles lá, que não eram 4 e nem 5, mas a propaganda parecia que era 5G e ainda não era, sabe? E você fica pensando, quem toma essas decisões, né? Porque no âmbito do direito do consumidor, esse tipo de questão de propaganda enganosa é totalmente estabelecido, né? E aí você vê, talvez, uma eventual desconexão entre aqueles que fazem a propaganda e os setores de compliance, enfim, um negócio bem... E tem mais uma legal, né, que esses tempos atrás aí, não sei, eu não sei se a gente comentou no podcast ou não, o pessoal vinha roubando contas de Instagram das pessoas e tal, e deu um bafafá no Twitter, o pessoal comentando bastante. Parece que na Claro, eu acho que era na Claro, sim, era muito fácil tu pedir o acionamento de um outro chip. Uhum. E aí o pessoal tava migrando para um outro chip, o telefone, e aí, ou migrando de operador, agora não é fazendo a portabilidade, acho que era. E aí roubando as contas de Instagram das pessoas. Isso não era assim, né? Vou sair um pouquinho aqui do assunto, mas se você for pensar, a segurança inclusive física, que você precisa ter hoje em relação ao teu chip, né? Ou seja, a tua conta, levando em conta ou levando em consideração que muitos desses serviços utilizam o número do telefone inclusive como credencial de identificação ou de recuperação de senhas, né? Conseguir tirar o número de telefone de alguém é o equivalente a praticamente tomar conta da vida digital dele. Inclusive em bancos. Inclusive em bancos. E aí tem uma coisa interessante, né, Guilherme? Tá ligado no eSIM, né? Sim. Que é o chip virtual, digamos assim. Uhum. Então tu não tem mais o chip, já tem telefone aí que é eSIM. Então tu só tem que cadastrar lá aquele código, uma chave, aquela né? chave ali para ele passar a funcionar com aquilo aí. E para quem usa painéis de administração de operadoras, corporativos, vocês podem ver lá que tem uma certa facilidade em pegar um chip, tu comprar um chip numa farmácia e tu transferir de um chip para outro. Um chip que tu perdeu, por exemplo, tu transferir uma linha, transferir a linha daquele que tu tinha lá pro chip que tu acabou de comprar. Você não pode ativar ele antes. Tu compra na farmácia, pega o número nele. Eu digo compra na farmácia, que aqui a gente compra que a cidade pequena tem na farmácia o chip. Não, tem tudo, mas aqui assim, mais em farmácia, em boteco, né? Exato. Aí tu só não aciona o chip, pega o código dele, vai lá no site, faz o esqueminha e tu passa aquela linha para aquele novo chip. Isso num painel de administração corporativo. Tá? E para obter acesso ao painel de administração corporativo, de novo, é e-mail, é CNPJ, é CPF, são informações assim que tu consegue com uma certa facilidade. Tá? E assim, isso a própria pessoa pode fazer, o próprio administrador consegue fazer. Então, tu tens recursos muito fáceis de movimentação de um número de um chip para outro, não só a portabilidade, mas entre operadores, mas movimentação, perder um chip, ativar um novo chip, etc., que são caminhos justamente para se roubar o acesso ao número e consequentemente, a segundos fatores de autenticação, né, aos
as contas de Instagram, etc., das pessoas, tudo isso que é baseado em telefone. Uhum. Então, E é engraçado, preocupante né? isso, é preocupante isso. Mas o que eu ia dizer pra finalizar é que os serviços de atendimento ao titular da conta aqui do número, né? A segurança que passa a se exigir deles hoje é tão grande que meio que se aproxima a segurança que a gente exige de uma AR, né? No sistema de ICPs, né? Porque a AR é a grande autoridade de segurança, a autoridade de registro, né? Na infraestrutura de chaves, nas infraestruturas de chaves públicas. Porque quem te identifica e que vai garantir... Tá, só deixa eu explicar pro ouvinte, vai ter gente que não vai entender as ARs das ICPs e... Não. Tá, explica aí. Infraestrutura de chaves públicas, que é onde que é a estrutura que se utiliza para fazer a geração de certificados digitais. Então, o eCPF, esses certificados para empresas, para emissão de nota fiscal eletrônica, para o Cefaz, essas coisas assim, tá? Então, quem verifica os dados de vocês é a AR, a Autoridade de Registro. A ponta da cadeia. A ponta da cadeia. E depois tem as autoridades certificadoras, que é quem efetivamente emite os certificados. Beleza, é isso aí. E aí eu que tenho essa coisa de manter um segundo celular com a conta, né? Com o dinheiro, os investimentos, as minhas reservas ficam num segundo celular. Aí eu fui viajar e eu tenho o cartão, né? Esse cartão dessa conta que permite acesso a lounge e tal. Eu fui acessar o lounge, não tava com celular, não tem número de cartão nesse cartão, o cartão ficou no celular. Sim. E aí eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, porque eu precisava do celular. E o pior, né? E o pior, tu deixou um dinheiro comigo pra eu te transferir em caso de emergência. Isso. E eu não me dei conta e fui guardar o dinheiro separadinho e sem querer investir o teu dinheiro. Resultado, o dinheiro ficou bloqueado. Quando eu fui sacar pra te devolver, que tu não precisou, né? E ficou mais um dia de pedir o saque, só no dia seguinte foi liberado. Se tivesse precisado do teu dinheiro, tu não ia ter na hora. Na próxima eu cuido, Guilherme, não vou investir teu dinheiro. Mas ao menos o cara tu ganhou uns pila a mais. Ganhei uns pilinha, né? E aí o cara recebe uma daquelas fraudes. Aqui é o Guilherme, eu perdi meu celular, transfere pra esse cara dinheiro aqui. Pra esse Pix aqui de um cara aleatório do Banco da Amazônia, sei lá o quê. Isso aí. Então, pra concluir... Conclua. A decisão, ela se referiu a um aspecto muito importante sobre o vazamento e... acho que não citou LGPD. Mas depois eu confiro aqui, Vinícius. Mas citou o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor. No que tange a infringência, então, disse a decisão do TJ ao artigo 20, parágrafo 2º do CDC, em razão do vazamento de dados dos consumidores, o que propiciou a emissão de boletos fraudados com referência expressa a dados do contrato celebrado entre a autor e os clientes. Então, o que os caras acessaram os dados, geraram boletos falsos, dando uma realidade àquele boleto para que o sujeito pagasse o boleto que era falso. Sim. Inclusive, a Claro disse que não houve vazamento, né? A defesa dela foi dizer que não houve, embora os fraudadores tenham tido acesso a esses dados. A ausência de informações ostensivas ao público acerca das fraudes perpetradas por terceiros, de modo a mitigar os efeitos dessas práticas ilícitas, caracteriza a má prestação de serviço, notadamente se considerando o porte ou o alcance das atividades. Ou seja, o pós-incidente, né? O que ela fez depois desse incidente, talvez dentro das suas decisões corporativas, achando que de repente se desse a comunicação implicaria num reconhecimento do vazamento, mas enfim, a segurança para operadoras hoje como a gente falou, já explicou aqui, já colocou inclusive alguns exemplos, né? É algo que não é mais o que era quando você só tinha de fato o número de celular lá. O cara poderia fazer ligações em teu nome ou receber ligações, o que já é muito sério. Hoje não, ele assume tua conta bancária, assume teu e-mail, assume tuas redes sociais, começa a vender coisas lá no Instagram. E o pior é o seguinte, o Instagram detecta, bloqueia tua conta, não recupera mais. Entre outras coisas. Tem um monte de gente com vários problemas nesse sentido. Agora você imagina, né, falando da viagem, né, isso acontece enquanto você está viajando. Nossa. O desespero, porque você perde acesso a tudo, você não consegue mais fazer nada, né? Se quer se comunicar, se o sujeito toma conta do teu WhatsApp, se quer se comunicar com as pessoas quando você precisa, né? Mas, Guilherme, esses serviços, telefone, energia, água, isso é tudo muito vulnerável, cara. Sim, tu tendo CPF, data de nascimento e RG e o código da instalação elétrica, tu corta a energia da pessoa. Tu corta.
tu perde, solicita o corte da energia. Então assim, aí corta, aí a pessoa que não sabe o que foi solicitado, né? Aí acontece o corte, daí ela vai ter que pedir. Cara, assim, então, esses serviços estão muito vulneráveis. A gente já comentou, isso sim já posso dizer que faz anos. A gente já comentou sobre essas questões de a própria segurança da comunicação na telefonia celular, que propositalmente é mantida vulnerável. Então, assim, que coisas que já poderiam estar sendo cifradas há muito tempo e não são cifradas. Então, claro que à medida que os sistemas evoluem, fica mais caro para te interceptar. Precisa de coisas com uma tecnologia mais alta, né? Dá para te conseguir acompanhar canais que ficam pulando de frequência, esse tipo de coisa. E aí os equipamentos ficam caros, mas isso limita um pouco o acesso pelo valor. Tá? Agora, continua vulnerável. E isso tem que ser resolvido. Não é possível que a gente tenha toda uma estrutura baseada em celular, em computador móvel. Em computador móvel, que não é um telefone, é um computador móvel, cada vez mais integrados aos serviços públicos, aos serviços privados, serviços financeiros, serviços de saúde, e até mesmo vinculados a dispositivos que estão mais próximos do teu próprio corpo, né? As redes, as Body Area Network, né? Então, que se comunicam com os dispositivos no teu corpo, com um relógio para dizer um pouco da mínimo, coisa. Em termos para monitorar teus sinais vitais, para monitorar como é que tu tá, tua saúde e tal. Isso tudo se concentra na droga do celular, cara. Não é possível que a gente continue com o negócio. Aí ficam... não, que os aparelhos da Huawei... Aquela história da China lá, fornecer equipamentos 5G. Cara, tudo é fabricado na China. A Cisco, os roteadores da Cisco são fabricados na China. Isso... peguem lá o vazamento do Snowden lá pra ver o que aconteceu na época. Então, cara, a fábrica é americana, né? Sim, a marca. A marca é americana, o fabricante é chinês. Não vamos usar a Huawei. Então tá bom. Mas não importa o que tu tá utilizando, o fato é que... mas acaba por outros motivos. Né? Entre as outras questões, mas a gente já poderia estar há muito tempo com um sistema de telefonia mais seguro. Só que o foco nunca é na segurança. E acho que é até meio proposital a coisa. Mas enfim... Isso já foi discutido há muito tempo atrás. Guilherme... Ele tá meio com cara de... Revoltadinho, né? Aquelas teorias de conspiração. Sim. Eles estão lá nos monitorando. Cara, tu terminou? Eu posso fazer... Terminei. Pode fazer tua última. Posso fazer o fechamento? Pode fazer o fechamento. Tá. Então assim, como é o primeiro dia do ano, eu tenho uma poesia para os nossos ouvintes. Primeiro dia do ano, não. Não, desculpa. Primeiro episódio do ano. Eu tenho uma poesia para os nossos ouvintes e apoiadores. Tu me permite ler? Eu vou ler. Células, vamos ver. Vamos lá. Não, eu vou ler. Tu não vai cortar isso aqui. Eu não sei o que é. Tu não vai cortar isso aqui. Atenção. Ouvintes e apoiadores, vocês são o nosso combustível que nos impulsiona a continuar a crescer. Com a sua atenção e suporte, vocês nos dão a força para continuar a produzir o nosso podcast com riqueza. É graças a vocês que nós temos a oportunidade de compartilhar nossas ideias e inspirar mudanças. Vocês são nossos amigos e juntos nós crescemos. E vamos continuar a evoluir e a alcançar os nossos novos horizontes. Obrigado por ser parte dessa jornada e por nos dar a oportunidade de continuar a fazer o que amamos e de partilhar com vocês. A autoria é do chat GPT. Sério? E eu pedi para escrever um poema para os ouvintes e apoiadores do nosso podcast. Literalmente foi o que eu pedi. Mas eu acho que ficou razoável. Não rimou muito, mas ficou razoável. Não rimou, mas assim... Parece... Me passa aqui no chat pra eu ler depois. Eu pedi um poema pro meu amigo Guilherme, mas esse eu não vou ler aqui. Tá. Mas me manda... Provavelmente tem alguma pegadinha. Mas passa o do podcast aqui depois pra eu ler. E eu vou colocar no show notes também. É surpreendente, né? Assim como é surpreendente a geração de imagens, assim como é surpreendente, né? Eu diria que... Eu não sei o que é mais difícil, eu não sou versado, né, nessa tecnologia, saber como exatamente ele funciona. Me parece que é mais difícil gerar imagens, eu creio, do que gerar texto, né?
Mas... Porque a própria estrutura textual, eu penso que ela seja um pouco mais previsível do que mas assim, ó, gerar imagens aleatórias. Eu vou botar o link do pessoal lá pro... Quem procurar pro chat GPT vai encontrar, tá? Mas é bem interessante. Guilherme, era isso. Era pra terminar com um poeminha do chat GPT pros nossos ouvintes e apoiadores. Foi criativo da tua parte, Muito parabéns. obrigado. Foi uma droga o poema, mas enfim. Eu vou ter que achar agora um efeito de palminhas aqui pra... Obrigado, pra colocar. Muito obrigado, muito obrigado. Claro. Eu acho que a gente tem nos nossos 3 efeitos aqui, que é o, pode ser. O bip, o fogos de artifício e acho que tem umas palmas. Tá bom. Então tá, cara, era isso. Café expresso e café frio. Cara, o café expresso, eu mando pro chat GPT, cara. Eu gostei. Tu manda pro chat GPT? Sim, cara. Eu gosto gosto dessas coisas que nos facilitam a vida. Eu gostei. Vai o café frio pro pessoal que usa essas coisas que são muito legais pra estragar a vida dos outros. E justamente atrapalhar o emprego da tecnologia. O meu café frio vai para a Claro. Talvez seja um pouco injusto, porque isso aconteceu em 2020, né? Mas eles merecem outros cafés frios. Vamos oferecer um café frio a todas as operadoras que funcionam no Brasil. Pode ser. Quer estragar teu dia, ligue para um operador. Ligue para uma operadora. Não é culpa dos atendentes, claro, né? Mas que também, puxa, devem sofrer, né? Sim, eles são a ponta, né? Eles que têm que lidar com... Problemas que não são causados por eles, diga-se de passagem. Então tá, agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.